Colossenses 3, quem achou, diga amém. Eu creio que Deus quer mudar um pouco de como nós pensamos nessa noite, amém? Se você entender essa palavra, Deus vai te libertar de algumas cadeias que te prendem. Colossenses 3, verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra: Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Atenção aqui agora. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Olha para mim. Olha para o seu irmão, na verdade. Diga assim para ele, mas olha na cara dele, diga assim para ele: não seja um terreno propício para as mentiras do diabo, mas para as sementes do Espírito Santo. Amém. Captou? Quem pegou aí? Já deu para perceber onde vai chegar, né, irmão? Não seja alguém, não seja um solo fértil para as mentiras do diabo, para aquilo que o diabo conta para você. Seja um solo pronto para receber as sementes do Espírito Santo, que são sementes de transformação na sua vida. Nós precisamos parar, amados, de regar as sementes que o diabo lança sobre nós. Gente, olha para mim, ninguém perde a sua atenção nessa noite, porque se você deixar, Deus vai quebrar essas fortalezas na sua mente, em nome de Jesus. Você precisa parar de regar as sementes que o diabo lança contra você. Sementes de medo, sementes de preocupações, sementes de dúvidas, sementes de ansiedades, e sei lá mais o que o diabo tem semeado contra você. Porque, irmão, a vida do ser humano é uma vida de semeadura, amém? Diga assim: a vida do homem é uma vida de semeadura. O homem constantemente está semeando e sendo semeado. E não é só Deus quem semeia sobre nós. A Bíblia também nos mostra que o diabo vem semear. Mateus capítulo 13, mais para frente eu falo sobre isso. Mas nós precisamos parar de regar as sementes que o diabo tem lançado contra nós. Pastor, como é que eu rego essas sementes? Você rega essas sementes, amados, com palavras e atitudes. Amado, não se iluda. Olha para mim, pelo amor de Deus. Eu vou pedir para você olhar para mim um monte de vezes hoje. O diabo sabe quando você recebe a semente na sua vida. O diabo sabe quando ele lança uma palavra negativa sobre você. Ele sabe quando você recebe aquela palavra ou não. Por quê? Porque o diabo, ele observou você desde o seu nascimento, e ele sabe exatamente as suas reações. Então, quando ele lança algo negativo na sua vida, ele sabe se você abraçou aquilo ou não. Ele sabe quando você fala da maneira errada. Ele sabe quando você age da maneira errada. E quando você fala e age de maneira errada, ele sabe que a palavra que ele lançou sobre você teve efeito. E o que você tem que aprender a fazer? Parar de regar essas palavras que ele tem lançado. Eu vou dar só exemplos simples aqui nessa noite para você entender. Aqueles exemplos que nós estamos carecas de saber.
ele lança uma enfermidade no seu corpo. Você faz o quê? Com a sua boca você declara que você está enfermo. Aí você quer esperar o quê? Cura? Não, irmão, é enfermidade mesmo que você vai colher. Porque ele lançou uma semente de enfermidade e você com a boca declarou enfermidade. Aí ele vem com uma semente de medo, dizendo para você que não vai dar certo. Aí você faz o quê? Você com a sua boca declara exatamente aquilo que ele está falando. E se você permitir, o Espírito Santo vai arrancar toda a planta que o seu Pai Celestial não plantou e vai semear dentro de você sementes que frutifiquem para a sua transformação. Porque as sementes que o diabo semeia na sua vida não transformam você, pioram você. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. E o diabo, amados, como estrategista que ele é, por ter nos estudado, meu irmão, acho que a pessoa mais velha que eu, é o seu Pedro, né, seu Pedro? O senhor está com quantos anos? 60 e quantos? 7? Vamos pegar o seu Pedro aqui como referência. A pessoa mais velha aqui, 67 anos de idade, acabou de chegar no mundo. O diabo está aqui desde quando Deus criou tudo. O diabo está aqui. Você acabou de chegar no mundo. Você acha que o diabo não sabe como pegar você? A única maneira de você não cair nas ciladas do diabo é ouvindo as palavras que o Espírito Santo fala com você. Porque senão, irmão, você está no espeto e na brasa. Você vai passar uma vida toda acreditando nas mentiras que o diabo te conta. Quem está entendendo, diga amém. Amado, de maneira alguma eu quero nessa noite exaltar o diabo aqui, tá? Embora eu vá falar várias vezes no nome desse tinhoso, eu não quero exaltar o diabo. Meu irmão, o diabo é alguém derrotado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Vai chegar o dia que ele vai ser destruído, literalmente. De uma vez por todas, ele não vai fazer mal para ninguém mais. Eu não quero exaltar o diabo. Ele foi derrotado por Jesus. Porém, nós somos pessoas suscetíveis às mentiras que ele conta para nós. Amados, infelizmente nós temos uma tendência de acreditar mais no que é negativo naquilo que é positivo. Infelizmente parece que nós somos imãs que atraem a negatividade. E Deus vai te ensinar nessa noite que a negatividade que vem sobre você é uma pecinha que está estragada dentro de você. Diga assim: há uma pecinha estragada em mim. Adão, quando caiu, colocou todo mundo numa vala comum. O pecado de Adão nos estragou por dentro, irmão. O pecado de Adão nos deformou por dentro, nos fez essas pessoas doentes na alma que somos. Mas Deus está restaurando a nossa alma. A palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E é essa palavra que tem que restaurar essa pecinha estragada dentro de você, irmão. E quando Deus consegue ajustar algo dentro de você passa a não ter mais o encaixe das mentiras do diabo. Por que o diabo fala e a gente recebe? Porque ele fala e dentro de nós há o ajuste que ele precisa para que as mentiras dele funcionem na nossa vida. Vou repetir. Por que o diabo fala as coisas e você e eu recebemos? Porque ele sabe que dentro de nós há um ajuste para receber aquelas mentiras.
E só o Espírito Santo tem a habilidade de, como um mecânico, como um engenheiro, como um construtor, como um arquiteto, de mexer por dentro e ajustar essa pecinha que está fora do lugar. Por isso, irmão, que você não pode se bastar, por isso que você não pode se resolver sozinho. Nós não podemos ser pessoas que acreditam mais nas mentiras do diabo do que na verdade de Deus. Amado, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, para nós não ignorarmos os desígnios do diabo, para que ele não encontre vantagem sobre nós. Diga assim: desígnios do diabo. Paulo não está dizendo para você ter medo do diabo. Paulo não está dizendo para você acreditar nas mentiras do diabo. Quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, para não ignorarmos os desígnios, o que Paulo está falando é o seguinte: olha, prestem atenção, tomem cuidado, porque o diabo é mentiroso e tudo que ele fala é para o seu mal. É isso que Paulo está tentando chamar a nossa atenção. Ele não quer que você tenha medo do diabo, ele não quer que você acredite no diabo. Meu irmão, você não é alguém que tem medo do diabo, não é? Será? Se ele aparecer para você, capaz que você faz capaz que você faz a cruz de ponta cabeça, né? Começa aqui. Não tenha medo do diabo, irmão. Amém? Porque quem foi colocado dentro de você venceu ele. Amém! Mas Paulo diz: não ignorem os desígnios do diabo. Agora, o que são desígnios? Você pergunta assim para mim: pastor, o que é isso? O que é desígnios? Isso aí é de comer ou é de passar no cabelo? Que troço é esse? Presta atenção no que significa desígnios. É a vontade de desenvolver alguma coisa. E é também a percepção mental de algo. Pastor, não entendi nada. Vou simplificar para você entender. A vontade do diabo é desenvolver algo dentro de você. Quando ele diz: não ignorem os desígnios do diabo, ele está dizendo: olha, cuidado, porque o diabo, o desejo dele, a vontade dele é desenvolver algo dentro de você. O desejo do diabo é criar em você uma percepção mental errada a respeito das coisas. Amado, quando eu disse da pecinha errada, estragada dentro de nós, eu estou falando da nossa mente. A nossa mente é o meio pelo qual o diabo encontra o ajuste para continuar mentindo para nós, para continuar nos enganando. E o diabo quer que você tenha a percepção errada das coisas. Quando você pensa que Deus não se importa com você, você caiu na mentira do diabo. Quando você pensa que Deus não quer o seu bem, você caiu na mentira do diabo. Quando você acredita que Deus não te ama porque você pecou, você acreditou na mentira do diabo. Quando você, qualquer outra coisa que o diabo esteja falando que é contrário à vontade de Deus, você acreditou no que ele disse. Ele conseguiu criar em você uma percepção mental a respeito de Deus sobre você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deixa eu simplificar mais ainda. Em outras palavras, o diabo quer que você acredite nas mentiras que ele conta para você. Porque quando você acredita nas mentiras que ele conta para você, acontece um negócio, que a palavra diz. Ele consegue encontrar alguma vantagem sobre nós. Meu irmão, a Bíblia diz que o diabo foi colocado aonde? Debaixo, diga debaixo dos meus pés. Não, diga todo mundo, o diabo foi posto debaixo dos meus pés. Qual é o poder que o diabo tem sobre você? Quando ele te influencia a acreditar nas mentiras dele. Esse é o poder dele sobre você.
poder do diabo sobre você é de influência. Quando ele consegue manipular a sua mente e ele consegue te fazer acreditar no que ele está dizendo, ele consegue exercer alguma vantagem sobre você. Amém? Amém, gente? Amém. O diabo não quer que você perceba Deus. Ele não quer que você pense nele. Nem que a energia... Ouça isso. O diabo não quer que você perceba Deus, ou seja, tenha uma percepção de Deus. O diabo não quer que você pense nele, porque o texto que nós lemos diz o quê? Para nós pensarmos aonde? Nas coisas que são do... Aonde, irmão? Nas coisas que são do... Então o diabo não quer que você pense em Deus. E o diabo não quer com que a energia de Deus flua dentro de você. Pastor, que conversa é essa? O diabo não quer com que a energia de Deus flua na sua mente. Como é que a energia de Deus flui na sua mente? Quando Deus consegue plantar a palavra dele na sua mente, a sua mente é renovada, o poder de Deus flui em você. O diabo não quer com que a palavra de Deus flua na sua mente, irmão. Porque quando a palavra de Deus flui na sua mente, os grilhões são quebrados, você é transformado, as cadeias são rompidas. Ele quer que você continue acreditando nas histórias da carochinha, naquelas histórias velhas e antigas que o seu pai e a sua mãe contou para você. Ele quer que você continue acreditando nas maldições. Ele quer que você continue acreditando que você nasceu pobre, vai morrer pobre. Ele quer que você continue acreditando que você é um miserável. Não, irmão, Deus quer restaurar a sua mente para que o poder dele flua em todo o seu ser. Entenda uma coisa: o diabo não tem mais acesso no seu espírito. No dia em que você recebeu Jesus, você nasceu de novo, tornou-se habitação do Espírito Santo, o diabo perdeu o acesso ao seu espírito. Diga assim: eu sou habitação do Espírito. O diabo não pode, diga, o diabo não pode tocar o meu espírito. Porém, ele pode bloquear o seu espírito. Sabe onde ele bloqueia o seu espírito? Nessa partezinha em nós, estragada, chamada de mente. É aqui que ele consegue manipular os seus enganos para bloquear a vida do espírito em nós. Quem está entendendo, diga amém. A única maneira do diabo interferir no seu espírito é enchendo a sua mente de mentiras. Irmão, você não cansa de acreditar em mentira, não? Alguém gosta de ser enganado aqui? Quem gosta de ser enganado? Só se você for masoquista. Então, meu irmão, se você não quer ser enganado, não gosta de ser enganado, deixa o Espírito Santo arar a terra da sua mente, deixa ele semear na sua mente, na sua mentalidade, as verdades de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Tem uma versão que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos no espírito da vossa mente. Eu gosto dessa versão. Mas sejam renovados no espírito da vossa mente. Quando o Senhor diz para nós: não vos conformeis com este século, vou simplificar Romanos 12, 2 para você de uma maneira tão simples que você vai entender. Quando ele diz aqui: não vos conformeis com esse século, o Senhor está dizendo para nós o seguinte: ei, olha para mim, não se amolde
a mentalidade desse mundo, não receba a forma desse mundo, não receba as estruturas de pensar desse mundo, não receba os padrões mentais desse mundo, não tenha a mentalidade que esse mundo tem, porque a mentalidade desse mundo está coberta, mergulhada nos enganos de Satanás. E quando você recebe a mentalidade desse mundo, junto com essa mentalidade você recebe os enganos do diabo. E quando você recebe os enganos do diabo, você não consegue viver a minha vontade. É isso que Romanos 12:2 está dizendo. Tem como ser mais simples do que isso para entender? É por isso que ele diz: seja transformado na sua mente, receba transformação na sua mente, para que você não viva como os homens do mundo vivem, para que você pare de ser enganado, pare de acreditar em mentiras. Amém, irmão? Amém, irmão? Agora, amado, como não ser um solo fértil para as mentiras do diabo? Como não ser um solo fértil para as mentiras do diabo? Simples, sendo uma terra arável nas mãos do Espírito Santo. Não tem outra forma. Eu tenho certeza, ninguém aqui, olha para mim, alguém aqui quer ser canteiro de obras nas mãos do diabo? Você quer ver o diabo edificando na sua vida? Construindo? Ninguém aqui. Então, meu irmão, se você não quer ser um canteiro de obras nas mãos do diabo, seja uma terra arável nas mãos do Espírito Santo. Porque senão, meu irmão, eu vou falar um negócio aqui, não é assim, é só para descontrair. Ajuda Deus aí, irmão. Ajuda Deus. Claro que você não precisa ajudar a Deus, você tem que colaborar com Ele, contribuir com Ele, porque é Ele quem nos ajuda. Mas colabora com Deus, irmão. Se você não quer mais ser enganado pelas mesmas coisas que você tem sido enganado dia após dia, mês após mês, ano após ano, seja um solo arável nas mãos do Espírito Santo. Deixa o Espírito pegar a palavra e mudar você. Para de pensar como alguém medíocre. Como nós somos medíocres nos pensamentos. Ah, vai faltar. Ah, eu vou passar necessidade. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Isso tudo é mediocridade, irmão. Porque os pensamentos deles são pensamentos de abundância. Você não gostou, né, irmão? Você gosta de ser enganado pelo diabo e quer continuar acreditando que Deus não tem abundância para você. Eu vou repetir: os pensamentos deles são de abundância. Eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Lê na sua casa depois. Olha para mim, ouça isso e olha para mim. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Jesus diz assim: olha, um certo homem saiu a semear o trigo sobre a sua terra. Ele semeou. Logo depois que esse homem semeia sobre a sua terra, vem o inimigo. E sobre aquele mesmo solo, eu estou aqui enfeitando um pouco o versículo para você entender o contexto, a gente não vai ler. E sobre aquele mesmo solo, o inimigo vem e semeia o joio, junto onde o trigo foi semeado. Só que lá em Mateus no capítulo 13, diz que esse inimigo vem semear o joio. Esse inimigo vem semear o joio no momento em que os homens estão dormindo. Se você ler lá o texto, está lá. Semearam o trigo e os homens foram dormir. Logo depois vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. Meu irmão, toda vez que você dorme, toda vez que você vacila, toda vez que você esquece, o diabo vem semear sobre você.
Toda vez que você dorme espiritualmente, não estou falando dormir literalmente não, irmão. Toda vez que você dorme espiritualmente, o diabo vem semear alguma coisa em você, para enganar você. Aí, quando os servos daquele senhor, porque o texto diz que o joio se desenvolveu junto com o trigo. Quando os servos daquele senhor olham, dizem: mas senhor, o senhor não plantou só trigo? Por que tem joio junto com o trigo? Aí Jesus vai explicar a palavra. Falou assim: olha, o inimigo veio, enquanto estava dormindo, ele veio e semeou. E os servos viram para o Senhor e disseram assim: o Senhor não quer que a gente vá lá arrancar? Preste atenção nisso. O Senhor não quer que a gente vá lá arrancar o trigo, o joio, separar o joio do trigo? O Senhor disse para eles: não faz isso não, porque se vocês forem arrancar o joio, vocês correm o risco de arrancar o trigo junto. Façam o seguinte: esperem até o tempo determinado, e no tempo determinado os ceifeiros irão separar o joio do trigo. Aí Jesus depois vai explicar a parábola. Ele diz que os ceifeiros são os anjos, que o trigo são os filhos, o trigo são os filhos de Deus, os joios são os filhos do maligno, etc, 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 etc. O que eu quero destacar aqui é que o Senhor diz assim: olha, não separe, você não deve separar o joio do trigo. Não é você quem vai separar o joio do trigo, é outro que vai separar o joio do trigo. Trazendo aqui para dentro dessa palavra, dentro do entendimento dessa palavra que eu estou ministrando, quem arrancará da sua vida toda a planta que o Pai Celestial não plantou será o Espírito Santo. Aqui o Senhor diz: olha, não arranque, não seja você a arrancar o joio do trigo, deixa que outro vai arrancar. Meu irmão, é o Espírito Santo que vai arrancar da sua vida, que precisa sair, irmão. Amém? Você precisa de alguém que saiba distinguir entre a semente plantada pelo seu pai e a semente plantada pelo diabo. E você recebeu esse alguém aí dentro, chamado Espírito Santo. Essa pecinha em nós, chamada mente, ela está com problema, irmãos. Olha para mim, gente. Olha para mim. Você vai identificar com o que eu vou te dizer. Preocupações, ansiedades, doenças psicossomáticas, que são doenças da mente que afetam as suas emoções, e um tanto de outras coisas, síndrome disso, perturbação daquilo, não sei mais o que lá, e não sei mais aquilo outro. Tudo isso é derivado dessa pecinha estragada chamada de mente. Não tente resolver isso sozinho, você tem o Espírito Santo para resolver isso em você. Não tente resolver o seu problema sem a devida ajuda, irmão. Pastor, qual que é o meu problema? Sabe qual que é o nosso problema? É que o joio que o diabo plantou na sua mente, o problema é que o joio que o diabo plantou na nossa mente moldou a maneira como nós pensamos. O diabo vem com as suas mentiras, com o seu joio, semeia sobre nós, e aquilo molda a maneira como nós pensamos. Nós acreditamos naquilo. O que você entende por mentira, irmão? Esses dias eu falei aqui sobre isso. O que você entende por mentira? Meu irmão, pode ser o cara mais ungido dessa terra, irmão, mas o cara mais ungido, pode ser o Benny Hinn, o Dave Hopkins, pode ser o cara mais ungido dessa terra. Se ele não falar a verdade para você, irmão, ele está sendo usado pelo cão. Na verdade, deixa eu diminuir aqui, ele não está sendo usado pelo cão, ele também foi enganado pelo cão. Porque Deus não engana você, Deus não engana você, Deus clareia as coisas para você.
O joio, amados, ele não tem serventia nenhuma. O joio não serve para nada. O joio só servia para uma coisa: danificar o trigo. Porque o joio era uma erva daninha. Olha, ouça isso. O joio é uma erva daninha que recebia muitos insetos sobre si. E quando o joio crescia junto com o trigo, aqueles insetos no joio estragavam o trigo, danificavam o trigo. O joio não servia para nada, a não ser para danificar o trigo. As mentiras que o diabo coloca na sua mente não servem para nada, a não ser para estragar a sua mente, a não ser para concorrer com aquilo que Deus fala com você. Quem está entendendo, diga amém. Vamos começar a ir para o final aqui para a gente poder ceiar. Deixa eu mudar um pouco o foco. Agora vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Você sabia que é interessante para o diabo com que eu e você, ouça isso, você sabia que é interessante para o diabo que eu e você fiquemos lutando com os problemas e não com a causa dos problemas? Sabe por que os problemas se repetem na sua vida? Porque você ainda não tratou a causa deles. Problemas repetidos revelam que há causas, que há raízes fincadas em nós, que não foram arrancadas ainda. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer com que você continue lutando com os problemas e não com a causa dos problemas. Amado, o fruto que você dá hoje, seja bom ou seja ruim, é proveniente de uma coisa: da semente que você recebeu e que fincou raízes em você e que moldou a maneira como você pensa. Se você frutifica para o bem, irmão, isso é sinal de que a verdade de Deus moldou a sua mente e você está frutificando para aquilo que é bom. A verdade de Deus fincou raízes em você e você está frutificando. Se você frutifica para o mal, é porque sementes do mal foram lançadas sobre você, fincaram raízes em você e estão frutificando em você. E aquilo que é plantado na sua mente se torna a base dos seus pensamentos e das suas crenças. Pessoas que creem errado estão acreditando em mentiras. Pessoas que pensam errado acreditando em mentiras. Amém? Agora, amados, enquanto você está tentando resolver os seus problemas, você se mantém debaixo de limitações. Agora eu vou falar um negócio que talvez vai soar estranho para você. Vai soar estranho que eu vou te dizer. Deus, quem? Deus não quer você envolvido em resolver os seus problemas. Está amarrado, pastor, te repreendo em nome de Jesus. Como é que Deus não me quer envolvido resolvendo os meus problemas? Quem é que vai resolver meus problemas, pastor? Se não for eu, quem é que vai resolver meus problemas, pastor? Não, irmão, quem te quer envolvido com os seus problemas não é Deus. Quem te quer envolvido com os seus problemas é o diabo. O que Deus quer é com que você se envolva com a causa dos seus problemas, porque a causa dos seus problemas, na maioria das vezes, é a sua mente. É o que você está acreditando. E se Deus resolver a causa, Ele resolve os problemas.
Mas para o diabo é interessante você ficar lá dando soco no ar, lutando contra a parede, dando murro em ponta de faca, porque você nunca chega na raiz do problema. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O diabo quer que você fique atacando os frutos do problema, não a raiz dele. Que isso, pastor? Agora que eu não entendi nada. O diabo quer que eu ataque os frutos do problema e não a raiz? Sim. Vou te dar um exemplo bem simples. Quer ver uma coisa? Talvez você vá se identificar com isso, porque todos nós passamos por isso. Vamos pegar uma pessoa que ela costuma a se preocupar muito em pagar as suas contas. Uma pessoa que vive preocupada em pagar as suas contas. Todo final de mês ou começo de mês ela fica preocupada. Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar a conta de água, luz? Como é que eu vou fazer a compra aqui para casa? Como é que eu vou pagar aluguel de casa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa fica preocupada, porque ela tem que pagar. Aí ela fica ansiosa, fica inquieta. Amado, eu estou dando esse exemplo simples para mostrar para você que o diabo te engana nas coisas mais simples que você imagina. Às vezes você fica esperando o diabo aparecer com chifre e tridente na mão, aquela coisa feia, para mostrar para você que é o diabo. Não, irmão, o diabo te pega nas coisas cotidianas, simples, te prende nas coisas simples, te envolve nas coisas simples, para fazer você acreditar que você não vai ser socorrido. Mas voltando aqui ao exemplo, a pessoa todo começo de mês ou final de mês fica preocupada porque ela não sabe como é que vai pagar a conta dela. Aí sabe o que essa pessoa faz? Ela diz assim, essa pessoa diz assim: eu preciso dar um jeito, eu tenho que pagar minhas contas, então eu tenho que fazer alguma coisa. É ou não é assim, irmão? É ou não é assim, irmão? Aí sabe o que o fulano faz? Ele corre atrás, ele vai dar um jeito. Ele pega empréstimo, ele faz hora extra, capaz que ele vende até a alma dele se precisar. Porque Jesus falou assim que o homem daria tudo em troca da sua vida. Jesus diz que o homem está disposto a dar tudo em troca da sua vida. Quando ele diz que é tudo mesmo, irmão, até a sua alma. Mas voltando ao exemplo, aí a pessoa se envolve com um monte de coisa que não precisa, ela tem que dar o jeito, afinal das contas ela tem que pagar as contas. E essa pessoa vive nesse ciclo a vida inteira. Só que essa pessoa que vive preocupada em pagar as contas nunca ataca a verdadeira raiz do problema. Ela sempre está atacando as regiões periféricas do problema. Ela sempre está tentando atacar o lado de fora do problema. Ela nunca ataca o lado de dentro do problema. Meu irmão, olha para mim. Você tem um pai que cuida de você ou não tem? Então por que você vive preocupado em como você vai pagar suas contas? Por que você está preocupado em como comer, beber e vestir, se o seu pai cuida de você? Sabe qual é o problema, irmão? O problema é que aqui dentro você não crê que ele é seu pai e cuida de você. Aí você se envolve em preocupações de como você vai pagar isso, de como você vai pagar aquilo, como é que você vai fazer para honrar com esse compromisso, como é que você vai fazer para fazer aquela viagem. Você está entendendo? Aí você fica atacando o lado de fora dos problemas e não ataca o lado de dentro. Irmão, você precisa começar a crer que Deus é seu pai e cuida de você. O verdadeiro problema é que nós temos uma mente que não sabe descansar nos cuidados do Pai. Estou terminando. O diabo nos mantém focados pelo lado de fora, para que a gente não perceba a necessidade de mudança pelo lado de dentro. Essa mente, amados, essa mente que não sabe descansar nos cuidados do Pai, só vão frutificar preocupações para você. Eu não estou falando de ser irresponsável. Deus não quer que você seja irresponsável, irmão. Não estou falando de responsabilidade.
Eu estou falando de quando você faz tudo que você pode fazer, mas você chega num momento e você fala, bom, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora já não é mais comigo, agora eu vou descansar que é com o meu Pai. Mas é difícil para nós, né? Porque a gente faz tudo que tinha que fazer e ainda inventa em fazer mais ainda. Não, meu irmão, o que você tem que fazer, faça. Mas o que não está no seu controle, descansa nos braços do Pai. Não, irmão, você não está gostando, não. Descansa nos braços do Pai. Preocupações, olha para mim. Preocupações são resultados de pensamentos errados. Estou preocupado, ai, será que eu vou morrer com essa doença? Ai, será que fulano vai ser salvo? Ai, será que meu marido vai mudar? Ai, será que meu filho vai mudar? Ai, você creu num Deus que começa e não termina? Ou você crê num Deus que é fiel para cumprir as suas promessas? Se na sua mente você tem bem fixado que Deus cuida de você, então não haverá espaços para preocupações na sua vida, irmão. Se na sua mente você tem bem fixado que Deus cuida de você e dos seus, não haverá espaço para preocupações na sua mente. Vou te dar um outro exemplo. Falei do cara que fica preocupado em pagar a conta. Imagina aquela pessoa que te dá trabalho. Seja seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, sei lá quem te dá trabalho. Geralmente, o que acontece conosco? A gente fica inquieto e ansioso por essas pessoas. É ou não é? É ou não é, gente? Aí sabe o que a gente faz? A gente tenta dar um jeito na vida da pessoa. A gente tenta mudar a pessoa. Aí sabe o que acontece? A pessoa não muda e você não muda. Os anos passam, você se cansa, tudo continua a mesma coisa. E eu pergunto, aonde está o problema? Faz assim comigo. Faz assim, irmão. Aqui, diga aqui está o problema. Coloca aqui na sua mente o que a palavra diz. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca na sua mente: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vou terminar. Então o diabo te quer envolvido com os seus problemas, e Deus quer com que você trate a causa dos seus problemas. O diabo quer você envolvido com o fruto dos problemas, e Deus quer que você arranque a raiz dos problemas. Amém? Amém, irmão? O que acontece? E eu vou terminar com isso. O que acontece quando você tira o fruto de uma árvore? Aquela árvore frutifica de novo, sim ou não? Esse é o interesse do diabo. O diabo fala assim, ó, se ele ficar arrancando o fruto, enquanto ele está arrancando o fruto da árvore, para mim está beleza. Porque ele arranca o fruto, eu venho e faço, como a semente daquela árvore fui eu que plantei, ele pode arrancar o quanto ele quiser. Ele vai arrancar o fruto e vai continuar nascendo. Para o diabo isso é bom. Mas Deus quer arrancar é pela raiz essa árvore. Essas mentiras que você está acreditando. Amém? Então vamos recapitular aqui. O que é ser um solo fértil para o diabo? O que é ser um solo fértil para o diabo, irmão? E eu vou terminar com isso. É uma mente que não está sendo renovada pelo Espírito e pela palavra.
Se você não está passando por uma renovação mental, pelo Espírito e pela palavra, você vai continuar acreditando nas mentiras do diabo. Para, irmão. Para de acreditar nas mentiras do diabo. Amém? Você e eu não sabemos do que a nossa mente é capaz. A nossa mente é capaz de muita coisa. O diabo sabe, Deus também sabe, irmão. Olha, a sua mente ela pode drenar a sua energia, como a sua mente pode carregar as suas energias. Tem pessoas que se cansam mentalmente. Labutam, trabalham, tentam resolver e não resolvem, porque cansaram-se mentalmente. Mas se Deus mudar essa sua mentezinha difícil, através da palavra e do Espírito, Deus vai arrancar os pensamentos errados e vai fluir dele na sua vida o que você precisa. Amém? Quem recebe essa palavra?